8 horas em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição, o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias, nesta quarta-feira, dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, e pelo jeito, tantas aglomerações aí, vamos ter, infelizmente, muitas cinzas por aí, lamentavelmente. Bom, estamos recebendo nesta quarta-feira o economista, coordenador técnico do INEP, Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Rodrigo Leão. Rodrigo, só antes do Arnaldo abrir esse bloco, peço licença para fazer uma sequência da primeira pergunta que eu te fiz sobre a questão da produção e importação, qual que seria melhor, e aí eu encaixo a Petrobras. Qual é a importância da Petrobras e você pode comparar evidentemente que com outros países nesse segmento da produção, né, que nós temos um país quase autossuficiente, como você mesmo disse, importa-se, né, subprodutos, né, mas basicão a gente tem. E aí eu te pergunto, qual é a importância da Petrobras nesse cenário econômico? Desculpa, Cláudio, você diz no cenário atual, né? Hoje. Tá, bom. Bom, o que acontece, Cláudio? Assim, quando a gente pensa a indústria do petróleo, né, no Brasil, a nossa história é basicamente a Petrobras, né? Tudo que o Brasil conseguiu em termos de petróleo, e aí tem algumas histórias, assim, que daria um outro programa, que é muito interessante, pelo menos eu que estudo o tema gosto muito disso, né? Mas o Brasil tentou várias vezes construir a indústria do petróleo a partir do capital privado. Isso é uma história que pouca gente fala. Então o Vargas tentou em 53, quando criar a Petrobras era para ser uma empresa já de capital misto na época. E o Brasil não conseguiu, na época, investidores interessados para se construir a Petrobras. Nos anos 70, quando foi descoberta a Bacia de Campos, houve uma tentativa também de se criar pela primeira vez o que eles chamavam de contrato de risco, que empresas estrangeiras desenvolvessem a Bacia de Campos. Isso também não logrou, não teve sucesso. Então, assim, a gente teve várias tentativas que não tiveram sucesso, e a Petrobras assumiu esse papel. Então, assim, claro, eu acho que esse papel da Petrobras se potencializou muito no século atual, né? A Petrobras, em termos da indústria brasileira, e tem um debate importante aí por trás, que tem a ver também um pouco com a nossa desindustrialização, mas a Petrobras virou uma espécie de carro-chefe da nossa indústria nesse século. Então, assim, a Petrobras não só produzia petróleo, mas ela comprava grandes equipamentos no Brasil, incentivou a indústria naval, a indústria metalúrgica. Então a Petrobras assumiu um papel muito grande no século XXI. Então, para chegar, estou falando isso, para a gente pensar um pouco o seguinte, entender um pouco o peso hoje na Petrobras, entender um pouco, vamos dizer assim, o que a gente chama na economia de desadensamento de cadeia, ou seja, no português, claro, seria uma espécie assim, do desmonte de algumas cadeias que a gente está vendo no Brasil hoje. Então, assim, uma queda da produção da metalurgia, uma queda da produção da indústria naval, várias cadeias industriais acabaram se consolidando no entorno da Petrobras. Então, a Petrobras tinha um peso brutal para a indústria nacional de vários segmentos. E associado a isso, Cláudio, assim, a produção de petróleo para algumas regiões tem um papel muito importante para a arrecadação, né? Então a Petrobras está vivendo um processo de concentração da sua produção, né? A produção hoje está cada vez mais restrita a uma região muito pequena do Brasil, que vai do litoral sul do Rio ao litoral norte de São Paulo. Todos os outros locais que tinham os royalties e participações especiais tinham uma importância para os seus orçamentos, vocês que estão aí em campo sabem melhor do que ninguém disso, passaram a sofrer muito com esse processo de concentração da produção da Petrobras. Ao sair dos campos de águas profundas da Bacia de Campos, de campos terrestres do Nordeste, a Petrobras sofreu muito com
A Petrobras, desculpa não, os municípios sofreram muito com a saída da Petrobras. Então você tem um impacto, eu acho, industrial brutal, né? E tem um impacto também em termos fiscais brutal. Então, assim, no Rio é tempestade perfeita, porque boa parte, ou uma parte relevante dos fornecedores estavam aqui, e no Norte Fluminense, principalmente, a gente está vendo o resultado desse processo na veia, né? Quem mora em Campos, em Macaé, está vendo aí sucessivas crises fiscais oriundas desse processo de concentração da produção da Petrobras. Opa, meu microfone deu uma travada aqui. Eu vou aproveitar para a gente estar falando da Petrobras e vou às perguntas aqui do grupo, Rodrigo. Vou começar com o Teseu, né, que você fez essa ponte entre a gente aqui, indicou lá no grupo a sua entrevista, a gente está falando sobre esse tema. E Teseu é presidente aí do sindicato, né, do Sindipetro aqui do Norte Fluminense. E ele coloca algumas questões, vou separar algumas aqui. Em uma delas, ele levanta justamente essa questão da privatização da Petrobras. Você falou, né, tá tendo um descomissionamento aqui na Bacia de Campos, muitas plataformas estão encerrando as suas operações, outras estão sendo vendidas. A Petrobras recentemente anunciou mais uma conclusão de 100% de venda para petroleiras internacionais, e ele coloca, muito se fala que se a Petrobras for privatizada, aí fazendo só esse paralelo, né, como aqui já está acontecendo essa privatização por conta da própria Petrobras, está vendendo, não é nem privatizar, está vendendo para empresas internacionais. Muito se fala que se a Petrobras for privatizada, os combustíveis baixam de preço. O que vemos no cenário internacional é outra realidade. O que você acha? Olha, vamos lá. Bom, primeiro agradecer ao Teseu, de fato, né, que fez essa ponte, né, enfim, desejar bom dia para ele aí. Bom, o que eu acho? Eu acho o seguinte, a gente, para entender o preço, ele é formado por como eu falei para vocês, por uma série de coisas. Então eu vou me concentrar mais aqui no preço do produtor, como eu falei para vocês lá no começo do nosso papo aqui. Qual que é a questão no Brasil hoje? Como é que hoje está organizado o mercado no Brasil hoje de produção, enfim? Nós temos hoje um mercado que tem uma produção muito concentrada, como eu falei, no Rio e em São Paulo, de petróleo. E temos refinarias que elas estão localizadas muito regionalmente, ou seja, nós temos no Nordeste 3 refinarias que atendem o mercado do Nordeste, nós temos em São Paulo e no Rio 5 refinarias que atendem o mercado do Sudeste, e também em Minas, temos mais uma em Minas, que atende o mercado do Sudeste e Centro-Oeste, e nós temos em parte do mercado do Norte, nós temos uma refinaria no Norte que é atendida a maior parte atendida pela Reman, e temos refinarias no Sul. Então, assim, nós temos uma localização regionalizada de refinarias no Brasil. Tá? Então, a gente hoje tem na prática, porque por que as pessoas dizem que vai melhorar? A lógica é a seguinte, bom, vão ter mais atores no mercado brasileiro, tá? Logo, esses atores vão concorrer e isso vai fazer o preço ser mais baixo. É um pouco, Arnaldo, a lógica que você falou do comerciante. Se o cara tem uma banca de jornal, coloca mais 4 bancas no bairro dele, ele vai tentar vender mais barato para ganhar o cliente. Quem vender mais barato ganha o cliente, então isso tende a abaixar o preço. É mais ou menos essa lógica. Mas comparando a lógica da banca, que eu acho uma boa analogia, vamos imaginar que no Brasil tivesse só 12 bancas, 13, 14, hoje nós temos no Brasil 18 refinarias, né? Mas a Petrobras tem um grosso dela. Então vamos imaginar que tivesse 18 bancas no Brasil inteiro. E tivesse só uma banca para atender o Nordeste inteirinho. Saísse o cara de Salvador, viajar, essa banca fosse lá em Natal, tá? O cara ia viajar de Salvador para comprar revista em Natal, de Recife, de Teresina e por aí vai. O dono da banca ia fazer o que ele quisesse com o preço. Então, assim, não existe, do jeito que o nosso mercado está organizado, é um mercado muito concentrado, tanto de produção quanto de refino, capacidade de ter concorrência. Então, a transferência da Petrobras para as empresas privadas não vão alterar a dinâmica de concorrência. E aí tem um segundo fator importante, Arnaldo. Os custos na indústria do petróleo são relativamente fixos. Porque o petróleo que vai entrar na refinaria, o preço é internacional. Os custos de produção são mais ou menos os mesmos, porque
os equipamentos, que são o grosso do preço da refinaria, já estão colocados lá e tem o mesmo custo para todas elas, basicamente. Então, os custos que são, vamos dizer assim, administráveis, custos de trabalho, eventualmente custo administrativo, são custos que pesam muito pouco a produção, não tem quase impacto nenhum no preço. Então, como os custos são relativamente fixos, e você tem um mercado relativamente concentrado, relativamente não, bastante concentrado, é muito pouco provável que qualquer privatização tenha impacto em termos de preço. E pode, em alguns casos, até piorar. Por que pode piorar? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos imaginar que uma empresa chinesa compra alguma refinaria, tá? Então, sei lá, Sinopec é uma grande empresa chinesa, compra lá a refinaria de Recife. E ela fala o seguinte, bom, na China está faltando diesel, eu quero mandar o diesel do Brasil bom e barato para lá. Uma parte do mercado do Nordeste que era atendido pela refinaria de Recife vai ser atendido por produto importado. Então nós vamos ficar refém de vez, foi o que eu falei para o Cláudio antes, de importação. Dependendo da estratégia adotada por essas empresas, a gente pode ainda piorar essa dependência, que hoje é uma opção da Petrobras, ela vai ser uma dependência de fato. Nós não vamos ter alternativa para lidar com, por exemplo, essa maluquice dos preços, a gente ficar mais dependente. Então nós vamos ficar refém de uma estratégia de uma empresa que é uma empresa, na maior parte das vezes, internacional. Por exemplo, a Relan foi vendida, vai ser comprada por uma empresa, foi comprada por uma empresa do Oriente Médio, que vai estar associada, a gente não sabe ainda, mas provavelmente alguma empresa indiana ou espanhola, que tem uma estratégia global de refino. Então, essa refinaria, não estou dizendo que ela vai fazer isso, mas ela pode fazer isso, vender derivado para fora, se for mais vantajoso. Então, pela nossa organização de mercado que existe no Brasil e pela estrutura do setor petróleo global, que as empresas têm estratégias internacionais, é muito pouco provável, Arnaldo, que a gente veja impacto em termos de preço, pela lógica da oferta e da demanda concorrente. Rodrigo, a gente concluir esse pensamento, embora a gente vai continuar a discussão sobre ele, caberia ao governo federal tentar brecar esse aumento de preço do combustível para o consumidor final? E de que forma isso? Já discutimos no bloco anterior a questão dos impostos. Você vê como inviável zerar essas alíquotas. Mas como que o governo, com intervenção na Petrobras, isso fica mais claro para o ouvinte que não tem tanto conhecimento na área de economia, não entende a questão do mercado internacional? Qual seria o papel do governo federal para tentar frear esse aumento de preços que a gente está enfrentando aqui? Você mesmo colocou, no ano passado o combustível estava abaixo de R$ 4,90, né? Isso. Hoje aqui na nossa região, em Atafona, eu abastecia R$ 5,70. É isso, aqui está por aí também. Bem salgado, né? Isso. Bom, Arnaldo, assim, a grosso modo, sendo muito breve, para a gente não... Vamos lá, são 3 questões para mim. Eu acho que, de fato, você pode fazer ajustes nos impostos, que, assim, não vai resolver o problema, como eu falei para vocês, mas, evidentemente, qualquer fator que você mexa pode atenuar. Uma segunda coisa que eu acho importante, por exemplo, o governo Temer fez isso, o governo Lula fez isso, é você ter políticas específicas para alguns derivados em momentos delicados. Então, o governo federal, de alguma maneira, subsidiou o preço do GLP durante um tempo, o governo Lula, e o governo Temer, logo depois da crise dos caminhoneiros, fez uma política de subvenção do diesel para, de alguma maneira, a Petrobras não ser penalizada por tentar segurar um pouco o preço do diesel. Então, o governo federal foi lá e, de alguma maneira, subsidiou a Petrobras para que ela não repassasse o preço internacional. Então, o governo atuou ali também de uma maneira que eu avalio foi adequada para lidar com aquela crise. Isso já foi feito, então você pode também fazer políticas de subsídio temporárias que ajudem para determinados tipos de derivados. Então, a gente falou um pouco do gás de cozinha, que é um derivado muito importante e tem um peso pequeno para a Petrobras. Em termos de receita. É um derivado, por exemplo, poderia ter uma política específica para ele. Então, enfim, você teria políticas de subsídio temporárias que poderiam ser utilizadas. Agora, temos que lembrar que a Petrobras é uma empresa de capital misto. Ela é uma empresa estatal ainda, que a maior parte do capital é público,
Então, de alguma maneira, ela está atrelada, ou pelo menos vinculada ao governo federal. Não que eu ache correto a interferência direta do governo federal sobre a Petrobras. Eu acho que isso é inadequado, porque, enfim, a empresa tem uma gestão própria e, por ser uma empresa também de capital misto, geraria uma série de tensões, como a gente já vem vendo aí no fim do ano. Muita gente questionando se tem interferência, não tem. Acho que isso não é salutar. Mas a Petrobras tem um conselho de administração que é dominado pelo governo federal. O governo federal é majoritário. Então, acho que esse debate deveria ser feito dentro do conselho da Petrobras. Quais são os instrumentos? Esses são os mais adequados, não são? Então, assim, eu vejo, Arnaldo, que a gente tem 3 caminhos aí que poderiam ajudar nesse processo, né? Seja via tributação, que eu acho que pode ser feito melhorias, subsídios, ou pela própria Petrobras. Mas instrumentos existem. Eu acho que a questão é como é que você usa esses instrumentos. Tem uma pergunta aqui do Arnaldo Garcia, também radialista, no grupo do programa Folha no Ar do blog Opiniões. Ele coloca: não há como desvincular o aumento do álcool ao da gasolina? Olha, Arnaldo, assim, eu acho muito difícil, porque o que acontece? O etanol, a produção de etanol está basicamente atrelada ao abastecimento de combustíveis. Então, assim, ele é um substituto ao preço da gasolina. O produtor de etanol está sempre colocando o preço naquele limite que ele sabe que ele vai vender o etanol. Então, assim, ele está sempre ali girando entre 65% e 75% do preço da gasolina. Porque é uma faixa ali que o cara do etanol vai garantir algum mercado, né? O etanol vai ser competitivo. Se ele abaixar muito o preço, ele vai perder margem. O etanol, diferente da Petrobras, é um setor dominado por empresas privadas, né? Então ele vai sempre manter o preço no limite dessa margem, porque ele vai de alguma maneira ter o máximo de ganho e vai conseguir vender o produto. Então ele vai sempre girando por ali, né? Então é muito difícil. E aí acho que é um bom exemplo a diferença entre empresa pública e privada. Não tem como o governo federal chegar para o produtor de etanol e mandar ele fazer qualquer coisa. A Petrobras você tem condições de discutir. De novo, eu acho que o governo não tem que chegar à Petrobras e dizer o que ela tem de fazer. Isso seria inadequado do ponto de vista de gestão econômico. Mas a Petrobras é uma empresa de capital misto que deveria olhar essas questões, até porque ela tem uma responsabilidade ainda hoje de coordenar o mercado de derivados no Brasil. Pouca gente sabe disso, é uma atribuição da Petrobras. Então, assim, há uma diferença que eu acho muito difícil que a gente consiga mexer no etanol pela estrutura do mercado, como é que ele está organizado e como é que, enfim, como é que se materializam, né, os ganhos dos produtores de etanol, né? Enfim, o cara vai tentar colocar o preço mais alto que ele puder que ele tenha no mercado. Rodrigo, tem um comentário aqui do Sandro Mota, lá de Gruçaí, em São João da Barra, radialista também, locutor, e ele coloca que não sei se esses números conferem com fazendo um parênteses aqui, até comentava com você isso no intervalo, mas segundo o comentário dele, o gás de cozinha sai do portão da refinaria de Cabiúnas a R$ 37,79. E na cidade de Macaé, né, onde é Cabiúnas, é vendido a R$ 80. Não sei se esses números batem, mas a realidade é que o preço do gás, o Nogueira falava aqui no início do programa, entre 65 e 75 em Campos, mas nas cidades do entorno chega a R$ 100 o botijão de gás. Como explicar esse aumento de chegar a R$ 100 o preço do botijão de gás, tendo refinarias próximas a gente aqui, a produção também da Bacia de Campos, que ainda faz a questão da produção de gás, enfim. Como explicar para o consumidor local esse preço tão alto, sendo que a produção é tão perto? Bom, vamos lá. Primeiro assim, quando a gente pega os dados da ANP, os últimos dados que a gente tem, é que o preço final médio no Rio de Janeiro, ele está em torno de R$ 70. Então, assim, primeiro tem um problema grave no Brasil de cartelização da revenda de combustíveis, que é um problema que eu confesso a você, assim, a ANP não conseguiu até hoje resolver. Temos um problema regulatório grave que precisa ser olhado e faz o preço ser muito diferente em vários locais, né? Então, isso é a primeira questão que eu acho importante pontuar. Mas vamos lá, desses R$ 70, cerca de metade dele é o preço da Petrobras, R$ 35. Então, nós estamos falando aí que mais ou menos
metade do preço é o preço da Petrobras. Se a gente pegar os impostos, eles contribuem com mais ou menos R$10 do restante do preço. Tá? Então, de 35 vai para mais ou menos 45, e o resto é margem dos produtores, dos revendedores, de distribuição e revenda. Então, principalmente da revenda, a margem da revenda é muito alta no setor de GLP, o que indica que, de fato, há algum grau de cartelização de preço relativamente mais alto. Mas bem, então primeiro tem que entender o seguinte, nesse caso a Petrobras representa metade do preço, tá? Nesse período o preço subiu de mais ou menos 25 para 35, mais ou menos. A gente pegar o 35,98, 35,98, né? Isso. De junho para cá está mais ou menos nessa média no Rio de Janeiro. De 25 para 35 subiu o preço da Petrobras no gás de cozinha. Então, evidentemente que tem um aumento que está associado a esse PPI. Então, assim, o que faz aumentar, nesse caso, não interessa, nessa política, é importante deixar claro para todo mundo, não interessa essa estrutura produtiva. Né? Você pode ter uma refinaria do lado, a produção do lado, pode tudo fazer do lado aqui, que ao implementar o PPI, o preço do produtor vai aumentar. Quando você olha, por exemplo, aí muita gente, mas o imposto desse aumento que teve, saiu de mais ou menos R$ 62 para quase 70 agora, na média, tem preço mais alto, mas o imposto aumentou cerca de R$ 2 no Rio de Janeiro. Então, de novo, não é um imposto. Você teve um aumento aí de margem da revenda, principalmente, mas como teve queda na margem da distribuição, eles se equilibram. Então, o grosso do preço é o preço do produtor. O preço do produtor que está aumentando por essa, que eu já expliquei, a política do PPI. Agora, tem um problema, Arnaldo, que é bom salientar, a gente sempre vê aqui os preços mais caros, por exemplo, que no Rio de Janeiro e na região metropolitana do Rio. E é importante lembrar, embora nós temos produção aqui em terminais, a refinaria está em Duque de Caxias. Não está aqui. Então, isso é um bom exemplo, Cláudio, do problema de você não ter refinaria, por exemplo, perto. Entendeu? Então, assim, quem está em Duque de Caxias provavelmente paga uma gasolina mais barata. Outro dia eu abasteci o carro lá na Baixada. Eu paguei na gasolina R$ 5,19, 5,09. Aqui está R$ 5,69. Então, assim, tem um problema também de a gente não ter refinaria aqui que acaba afetando do ponto de vista logístico no preço. Rodrigo, eu vou concluir minhas perguntas, deixar a Nogueira depois para concluir com a dele, também seu horário já está estourando. E projeções para esse ano? Nós vivemos um cenário ainda de pandemia, com a economia reagindo aos poucos a todo esse turbilhão que a gente vem vivendo, e estamos vindo uma série de aumentos, esse último anunciado agora do 19 de fevereiro. Qual a sua projeção aí para o decorrer do ano de 2021 nessa questão de preços de combustíveis? E por que demora aí, fazendo só uma pergunta, que não sei nem se vai entrar muito na sua alçada, por que o preço do combustível, quando sobe na refinaria, no outro dia sobe na bomba, e quando o efeito é contrário, demora tanto a acontecer? Bom, vamos lá. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, Arnaldo, sendo bem rápido. Assim. O preço esse ano tende a aumentar um pouco mais o preço do barril do petróleo. Nós estamos em torno de 53, 54, as estimativas são que ele chegue em 22 em torno de 65. Então a gente deve continuar observando aumentos, embora esses aumentos não vão ser mais tão grandes, eu imagino, como foram até agora, mas a gente deve ter ainda algum aumento ao longo desse ano, dadas as condições de agora. Então é bom deixar isso claro, senão depois me cobra. Você falou que o preço ia aumentar e caiu. Você está falando contra. Não, estou dizendo que os órgãos internacionais estão falando em relação ao preço. Se a Petrobras manter o PPI do jeito que é hoje, e a gente tem uma tendência do preço aumentar, ele só não vai crescer no Brasil se o câmbio se valorizar. Então é mais ou menos essa a nossa conta hoje. Se a gente baixar um pouco a taxa de câmbio, e tem sido difícil para o governo relativamente caótico, e isso afeta muito o mercado cambial, a gente vê uma oscilação muito grande no câmbio, eu acredito que a gente deve ter aumentos menores, mais aumentos. Então acho que a perspectiva é um pouco essa. Com uma questão adicional que nós não vamos ver aqui na nossa região, mas vão começar a acontecer em outros lugares. A saída da Petrobras deve também gerar um problema de organização no mercado de abastecimento.
O que significa isso? Hoje a Petrobras que garante que o Brasil inteiro receba derivados. A perspectiva é que a Petrobras já venda nesse ano as refinarias do Nordeste. Já foi vendida a Relan, aí a gente tem informação de que a refinaria do Ceará também já deve ser vendida, e também de Pernambuco. As 3 já são próximas, já devem sair daqui a pouco as propostas que elas receberam. Então a gente deve ter problemas também de organização de abastecimento. Essa é uma questão que a gente pode começar a lidar. O Estado de São Paulo, por exemplo, fez uma matéria bem interessante no meio do ano passado, mais ou menos. Até usou um estudo que a gente fez na época, mostrando a possibilidade de ter apagões pontuais com a ausência de organização de um ator que organize o abastecimento. A ANP não foi pensada e criada para isso. Então a gente deve ter também um problema que eu acho que também é um pouco uma questão para o futuro. E sobre isso que você falou, Arnaldo, assim, é um comportamento natural dos agentes. O cara reduz o preço da refinaria. Ele espera ver o que vai acontecer. E toda vez que aumenta, ele não perde a chance de ganhar mais dinheiro. Na prática é isso. Então, como os preços são muito voláteis e oscilam muito, o preço cai, o cara fala, deixa eu ver o que vai acontecer amanhã. Porque amanhã esses caras botam para cima de novo, e assim, ninguém reclama muito quando o preço cai. Então, se cair 5 centavos, ao invés de 10, ele não está feliz, entendeu? Quando aumenta, o cara joga a culpa em qualquer outra coisa e bota o aumento que tem que botar, entendeu? Então, o comportamento normal de um agente econômico. O problema é que, como o preço está muito volátil, ele oscila demais, isso tende a reforçar esse comportamento que você falou. Se o preço se movimenta muito, isso a gente hoje está menos, né? Isso acho que vai ter uma boa medida que a Petrobras adotou. Mas chegou uma época em 2017 que o preço mudava toda semana. Isso foi um prato cheio para dono de posto, sem dúvida. Bom, Rodrigo, a vontade de continuar conversando e a pauta extensa realmente, como você disse, cada tema às vezes dá um programa inteiro, mas fica aqui o nosso agradecimento, você tem compromisso agora, e também já de antemão portas abertas aí para que a gente possa, de vez em quando tá te incomodando aí, não em quarta-feira de cinza mais, mas pelo menos para que você traga assim, e como trouxe e deixou bem claro para quem tinha dúvida, de onde vem toda a robustez do custo que a gente paga nos combustíveis, inclusive no gás. Para quem tinha aquela imagem de que era questão de impostos, ficou bem claro que, né, sem dúvida nenhuma, você deixou muito claro e colocou os números aí bem claros de que toda a estrutura, a robustez, todo esse corpo do preço principalmente pelo preço do produtor, ou seja, é para quem produz, é a Petrobras, é o governo federal, e aí, né, depende de custo de extração, né, custo de investimento nos equipamentos, fazer conta de quanto a gente gasta para extrair um barril de petróleo, por exemplo, né, e o próprio Zé Maria, o próprio Teseu já fez essa conta aqui para gente, sei lá, na época era 7, 8 dólares, uma média, né, de custo de um país avançado, e o Brasil em torno de 18 dólares por barril de petróleo, o custo, né? E por aí vai. Bom, um bom dia para você, muito obrigado aí pela sua presença e espero em breve poder contar com essa presença novamente aqui. Bom, Cláudio, eu queria agradecer a você, ao Arnaldo, pelas perguntas. É sempre legal a gente falar desse assunto. Muitas vezes eu sou pesquisador já há muito tempo, a gente acaba ficando falando com as mesmas pessoas muitas vezes e preso aqui nesse mundo meio acadêmico, a gente dialoga às vezes muito pouco. Então é sempre legal estar num programa de rádio, falar com muita gente, para o INEP é uma satisfação. E eu também queria deixar vocês à vontade, sempre que vocês quiserem. Eu até falei, o Arnaldo não estava, mas falei no começo, antes da gente abrir. Uhum. Eu trabalhei muito tempo em Macaé, no Diese na época, eu ia muito a programas de rádio, eu sempre me diverti muito. Então eu ia no estúdio, enfim, agora no jeito novo, mas é sempre uma satisfação. E quando vocês quiserem, eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez, então. Bom dia, um grande abraço. Se tiver de zangar por causa do feriado, você zanga com o Teseu lá. Tá bom. Obrigado, gente. Um abraço. Um abraço, querido. Arnaldo, nós vamos seguir. Falta um bloco, são 8 horas e 30 minutos. A gente faz um rápido intervalo, fecha e volta com esses comentários, então, a respeito aí das aglomerações. Já tem acidente aí na Ponte General Dutra, agora novamente.
A coisa está complicada ali com aquele trânsito em mão dupla, né? As carretas estão sapremando, como diria um amigo meu, estão espremendo os carros no guarda-reio da ponte. O negócio está bem complicado ali. Pleno feriadão aí. 8h30. Este é o Folha no Ar, primeira edição. Oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.